Aleluia, num clima muito gostoso que está hoje. Eu espero que você já tenha tido a oportunidade de sentir, eu tenho certeza que sim, mas de sentir a presença do nosso Deus. Mas eu gostaria que você olhasse para o seu irmão que está ao seu lado, e levantasse a sua mão em direção a ele ou a ela, e dissesse assim comigo em oração, diga assim: Pai, quebranta o coração do meu irmão. Amém? Agora põe a mão no seu coração e diga: Pai, eu também preciso ser quebrantado. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero deixar, obviamente, uma palavra ao coração dos nossos irmãos, e essa palavra, sem perder tempo, está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Vai tudo certo. Graças a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Você, como eu costumo dizer aqui, abra sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, mas tem ela com o aplicativo do seu celular, então, para acessar a Bíblia. Se você não tem um celular, olha aqui no DataShow. Tudo isso é para você poder ter a atenção na palavra do Senhor, sem perder aquilo que o Senhor já proporcionou em nossas vidas nessa noite. Desde o início do culto, a pastora Selma ali dando início, e antes dele, na verdade, quando os irmãos estavam aqui ensaiando, obreiros foram ali atrás para orar, e eu acho que começou falando disso aqui também, e eu estava ali dando umas anotações finais, quando eu ouvi a oração de um lado, daqui a pouco eu ouvi a oração do outro, eu disse: meu Deus, acho que eu vou trazer toda a igreja aqui para trás, que eu acho que o culto vai ser aqui atrás. Estava um clima muito gostoso lá atrás. E eu ali, sendo banhado por essa presença de Deus, e o Senhor me trouxe a lembrança desse texto, que diz assim, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Amém. Todos são salvos aqui, todos são crentes. Alguém que está nos visitando que não é crente, que está aqui conosco nessa noite? Alguém está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que pediu férias aí para o Senhor Jesus aí em algum motivo? Precisa de urgentemente voltar à ativa? Todos estão bem com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Sim, a gente sabe por onde anda. Palavra do Senhor para nós que nos diz, mais uma vez repetindo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Amém. A mensagem do Evangelho, ou a mensagem da cruz, e quando eu falo mensagem da cruz, me lembro logo do hino da harpa cristã, né? Da mensagem da cruz. Ela não é somente uma palavra de sabedoria e de verdade, ainda que contém as duas coisas, mas ela é também a manifestação do poder ativo de Deus sobre o mundo, para operar milagres, tais como redimir as almas do poder deste mundo, salvação pela graça através da fé e do arrependimento, curas, libertação. E tudo isso não vem com sabedorias de palavras e sabedoria humana, é disso que estamos falando, mas através do poder de Deus, que atua em nossas vidas e através das nossas vidas. Quando entendemos a mensagem da cruz, quando entendemos que aquilo que estamos anunciando não é algo rotineiro ou algo, melhor dizendo, passageiro, terreno, mas sim sublime, sobrenatural, nós vamos entender que há um poder que nós não podemos medi-lo. O que anunciamos
Não são sabedorias, ainda que a gente venha trazer um estudo e declare coisas que você não conhecia. Isso é muito bom também. Mas muito além disso, nós anunciamos o poder de Deus para este mundo. E Jesus Cristo é o poder de Deus para este mundo. Nós anunciamos a Jesus Cristo. Nós anunciamos não uma religião, mas anunciamos a Cristo. A religião, ela nos coloca num conglomerado de regras que, mesmo que seja sem intenção, mas se falharmos em algumas dessas regras, nós vamos ser considerados mais desprezíveis, tanto para os que estão lá fora, como para os que estão dentro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Nós não anunciamos religião. Vou repetir isso daqui para que fique bem gravado para você. Nós não anunciamos religião. Religião nos coloca num conglomerado de regras, que se falharmos em uma, somos desprezados, tanto pelos de fora, quanto pelos de dentro. Que de fora e de dentro é isso que o Senhor está falando? A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma tão grande número de testemunhas. E tudo que acontece, que envolva a minha vida, a tua vida lá fora, para quem te conhece, que conhece de vista pelo menos, ele vai usar aquela frase que todo mundo já deve ter escutado. Ah, isso qualquer crente. É ou não é? E o pior de tudo é quando acontece dentro da igreja. Quando por causa da religiosidade, somos medidos muitas vezes com os olhos até. Eu lembro que muito tempo atrás, fomos visitar uma igreja, eu estava na minha adolescência, perdão, não muito tempo atrás, faz pouco tempo. Eu fui visitar uma igreja, e assentado lá junto com os irmãos, desculpa, irmão, que foi sem querer. Glória, mas vamos voltar assim. E aí estava sentado lá, cultuando, culto é uma bênção, era uma igreja simples, dentro de uma comunidade simples. E de repente entrou uma jovem, que obviamente estava procurando conhecer Jesus. Ela não trajava como aqueles irmãos se trajavam. Ela não falava como aqueles irmãos falavam. Ela talvez não se comportava como aqueles irmãos se comportavam. Quem sabe era a primeira vez que ela estava entrando numa igreja. Não sei dizer, mas a figura externa dela, obviamente, era totalmente diferente de todos aqueles que estavam naquele local. Quando de repente eu, jovem ainda, como sou hoje, mas estando ali e observando, de repente eu vejo uma pessoa que olha para aquela jovem do pé à cabeça. E ficou meia hora assim, não sei nem como é que me deu câimbra na bochecha. E aí eu confesso para os irmãos que naquela hora eu pensei, meu Deus, o que é isso? Mesmo não tendo total domínio sobre o assunto, mas entendendo que aquilo não era correto. Aquilo não era o que Deus realmente queria. Aquilo não era a vontade de Deus para a sua igreja. Quando eu falo de regras, estou falando de regras que os homens impõem. Eu não estou falando daquilo que a Bíblia nos ensina a fazer e a se afastar daquilo que é errado. Pois a nossa bússola é a palavra de Deus. Amém. O nosso guia é a palavra de Deus. E nós devemos entender que, estando ou sendo guiados pela palavra de Deus, alcançaremos êxito em tudo aquilo que o Senhor propôs para nós. Mas o que estamos anunciando? Religião ou a Cristo? Quando entendemos isso e partimos do princípio que pregamos a Cristo e o seu poder se manifesta em nós através da mensagem da cruz, percebemos que, ou melhor dizendo, para que ou por que nós somos chamados. E aí é uma pergunta que aqui e ali você deve se fazer. Para que eu fui chamado? Por que eu fui chamado? Qual o objetivo de eu estar aqui?
nós devemos entender que essa mensagem da cruz deve estar sempre nos nossos corações, para que possamos falar dela àqueles que necessitam. Sim, nos nossos corações, porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Essa mensagem da cruz tem que irradiar a sua vida. Ela tem que ser o seu respirar, ela tem que ser o total da sua vida. Hoje nós mudamos, nós mudamos o que estou colocando de um contexto totalmente totalitário da igreja. Nós mudamos esta mensagem, onde não falamos mais do sentido da cruz, o porquê que Ele morreu na cruz por mim e por você. Mas fomos chamados. Por quê? E para que fomos chamados? Eu coloquei como um tema para essa mensagem: chamados para manifestar o poder de Deus. Diga para o seu irmão que está do lado: eu fui chamado para manifestar o poder de Deus. Agora você crê nisso? Como nós lemos nesse versículo inicial, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para nós é poder de Deus, em nossas vidas é poder de Deus, através das nossas vidas é poder de Deus. E eu quero destacar 3 pontos aqui do que nós fomos, ou para que fomos chamados. E eu não poderia começar de outro ponto que não fosse chamados à santidade. Só para ter certeza que você vai gravar isso, diga comigo: chamados à santidade. Chamados à santidade. No versículo 2 deste mesmo capítulo, por favor, ali está escrito uma frase da seguinte forma. Eu vou ler o versículo inteiro. Diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, chamados santos, em outras traduções, chamados para ser santos. Como é que está aqui? Que eu não vi. Chamados santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então deixa eu colocar essa frase aqui em destaque: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, ou chamados para ser santos. Agora, não parece um paradoxo pensarmos que, se fomos chamados, ou melhor, fomos santificados, por que o Senhor está dizendo para ser santo? Não já fomos santificados? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Mas vamos chegar lá. A santificação nos aproxima de Deus. Amém. E a melhor coisa para a igreja é estar próxima a Deus. Igreja que se distancia do Senhor. E deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu sei que você já sabe, mas eu preciso salientar para, de repente, aquele que esqueceu, ou aquele que está nos assistindo, que não sabe ainda. Quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando de você. Amém. Eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja não pode se distanciar do Senhor, ou seja, eu não posso me distanciar do Senhor, você não pode se distanciar do Senhor, e nós só podemos nos aproximar dele quando andamos em santidade. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Uma pessoa muito conhecida, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele pontua nesse texto, no capítulo 1, que o apóstolo Paulo lhe apresenta o retrato da igreja de 2 formas. A primeira parte, se você ler esse capítulo, você vai ler do versículo 1 até o versículo 9, a igreja como Deus vê. Você vai ver no versículo 1 até o versículo 9, que é a maneira mais perfeita de ser uma igreja. E ele está começando essa carta. Haja vista aqui, abrindo um parênteses, sobre uma informação no capítulo 5, se não me falha a memória, ali tem uma informação de que essa não é a primeira parte, ou melhor, a primeira carta. Isso aqui é só um parênteses, só para informação. É possível acreditar, através do que está escrito, que houve uma outra carta, essa carta perdeu-se.
por causa da maneira como Paulo ele fala. Como antes já vos escrevi. Então, tudo indica que tenha havido uma carta anterior. Não tomamos conhecimento dela. Então, fecha o parênteses aí dessa informação. Paulo traz, do versículo 1 ao 9, a visão de Deus para a igreja. Como a igreja deve ser. Depois, com calma, leia este capítulo, para que você possa entender o que eu estou te falando. E do versículo 10 em diante, até o versículo 31, que é justamente o final dele, o final deste capítulo, ele nos mostra como de fato nós somos. Eu vou primeiro pontuar aquilo que realmente estava acontecendo. Paulo estava escrevendo aos irmãos de Corinto, da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, litorânea. Um dos maiores portos da época era na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade que recebia visitantes de vários lugares. Paulo, de maneira estratégica, diz lá em Atos capítulo 18, quando ele foi implantar a igreja na cidade de Corinto, Paulo ele pensa de maneira estratégica, de maneira intencional. Ele olha para Corinto e, sabendo que Corinto é uma cidade que reúne uma multidão de pessoas de várias nacionalidades, ele pensa, isso aqui é janela para o mundo. Isso aqui é uma janela para o mundo. Se eu prego aqui, eu alcanço várias pessoas de várias nacionalidades, essas pessoas elas vão para as suas nacionalidades, levando aquilo que recebeu aqui. Amém. Isso é janela para o mundo, isso é maravilhoso. Eu preciso implantar um trabalho nessa cidade. Então Paulo pensava de maneira estratégica. Então ele vem para essa cidade, porém essa cidade também é conhecida pelos seus inúmeros filósofos, que se reuniam nas praças da cidade e passavam um dia falando os seus pensamentos. Como diz aquela frase mais conhecida, né? Parar no banquinho da praça lá, ser ou não ser, eis a questão. A gente ficava pensando nisso a tarde inteira, e alguém debatia, eu acho que não ser o mais adequado, o ser é mais adequado, e pronto, virava aquela discussão terrível que durava a tarde inteira. As brincadeiras à parte, eles ficavam ali, e aí isso levava eles a considerar os filósofos como pessoas muito importantes. Toda essa informação para você ter uma ideia de qual era o povo da qual Paulo estava lidando. E ele começa então, no olhar de Deus, elogiando aquele povo e dizendo para ele, olha como vocês são ou devem ser. E aí ele destrincha como ele deve ser através dos primeiros versículos. E depois como eles estavam de fato. E nisso nós entendemos o seguinte: quando pegamos a palavra santificado, nós entendemos que para ser santo precisa ser separado. Diga comigo, para ser santo, precisa ser separado. E quando eu falo de separado, eu falo ou lembro de uma palavra grega que se chama eclésia. Quem lembra o que significa esta palavra? Tirados para fora. Chamados para fora, separados de algum grupo. E que grupo é esse? O mundo, o pecado. Quando falamos de santificação, chamados à santificação, nós estamos falando de um povo, não de uma igreja, endereço físico, Rua Cunha Moreira, para você que está nos assistindo, Rua Cunha Moreira 194, bairro da Encruzilhada, Santo São Paulo, venha nos visitar. Não estou falando desse endereço, mas eu estou falando da igreja que está espalhada sobre toda a terra, separados do mundo, que ainda que habitemos nele, não devemos compactuar com ele, ainda que vivemos nele, não precisamos nos assemelhar a ele. E esse assemelhar não é externo, mas é interno. E aí onde vem a grande luta do ser humano. Porque quando falamos de coisas internas, falamos de fruto, falamos de caráter, falamos de personalidade, falamos de transformação.
Um texto que eu ultimamente tenho citado, porque eu gosto. Esse texto mexe comigo, esse texto me traz uma responsabilidade. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado. Quem é transformado de dentro para fora. Aleluia. E o texto completa para que você saiba que é de dentro para fora. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não é a renovação do sapato, da roupa, do chapéu, não. Mas daquilo que está dentro de você. E essa era a grande tarefa de Paulo junto àquela igreja. Porque era uma igreja que estava inserida nesse movimento mundano. E eles não se deixavam mudar ou se transformar pela palavra. Conheciam, recebiam, mas não se permitia transformar pelo poder da palavra. Quando falamos de santificação, então, separados. Somos um povo que se movimenta em dois mundos. Os adolescentes estão lá atrás, então não vou nem fazer a brincadeira que eu ia falar do que eles falam de mundos paralelos, né? Então deixa isso para lá. Mas vivemos em dois mundos. Que mundos são esses, pastor? Dois mundos. Um endereço na terra. Convivemos com as lutas, desafios, sonhos, dores, frustrações, conquistas, tudo isso. Mas também vivemos numa dimensão, ou pelo menos deveríamos viver, numa dimensão espiritual gloriosa e poderosa. E o que me impede, pastor, de viver nessa dimensão gloriosa e poderosa? Eu mesmo. Você mesmo. Apesar de não ser o tema da mensagem, nós começamos a mensagem pedindo para que os irmãos dissessem uma palavra para o irmão que está ao lado, dizendo, fala para o teu irmão aí, ou ora por ele, estende a mão e diga, né, Senhor, Pai, quebranta o coração do meu irmão. E depois vocês repetiram, também quebranta o meu. Coração quebrantado, diz a palavra do Senhor, o Senhor não resiste. A um coração quebrantado, o Senhor não resiste. A melhor coisa para nós, igreja do Senhor, temos a fazer é chegar na presença do Senhor com o coração quebrantado. Mas muitas vezes esperamos que uma mágica aconteça. Eu vou lá. De repente acontece alguma coisa sobrenatural. E eu sem querer começo a chorar. O que você está esperando? Algum tipo de showman, mágica, ilusionismo ou coisa parecida? Aqui não. Aqui o culto é teu para Deus. Ele sai de você para Deus. O culto, como costumo dizer, ainda que estejamos numa coletividade aqui, mas o Senhor, que olha lá do céu de uma maneira tão sublime e poderosa, e que ninguém passa desapercebido aos seus olhos, olha para cada um de nós, esperando. Eu gosto disso, oh meu Deus. Você sabe como isso é tão importante para nós se observarmos a palavra? A palavra do Senhor nos diz lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, se não me falha a memória, que Deus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura a tais que assim o adoram. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, porque quando fala de adoração eu gosto muito desse tempo. E isso me chama a atenção para me ensinar o seguinte. Eu falei algumas vezes sobre isso. E eu lembrava que quando falava sobre esse assunto especificamente, eu dizia, como tem algumas coisas que o Senhor decide não fazer, essa é uma delas. O Senhor não vai fazer de você um adorador. Não, pastor? Não. Mas ele não pode fazer tudo? Pode. E isso é um atributo justamente de quem é onipotente. Ele tanto pode fazer como ele pode dizer, não quero fazer, e ponto final. Ele
diz o que quer e o que não quer. E Ele não quer fazer de você um adorador. Mas que história é essa, pastor? Se Ele não quer fazer, Ele quer que você seja um adorador. Você entende a frase que se o Senhor faz, há uma interferência externa? Se o Senhor faz de você um adorador, há uma interferência que vem de fora, manipulando a tua vida. Então Ele diz: eu estou procurando, eu não estou fazendo, eu estou procurando aqueles que assim me adorem. Assim me adorem como? Em espírito e em verdade. Você pode aplaudir o Senhor? Então qual é o objetivo da igreja? Viver nessa dimensão espiritual poderosa e gloriosa, que é o lugar onde o Senhor quer a sua igreja. Nós temos combatido, e eu especificamente, porque eu tenho que viver no mundo que eu estou aqui. Não adianta eu querer olhar lá para fora quando nós estamos aqui. Apesar da gente ter conhecimento, ver algumas coisas, e por isso a gente faz um certo parâmetro. E temos falado ultimamente algo que eu tenho combatido. E não vou dizer aqui que nem Elias falou, sou o último que sobrou, a única voz, não. Eu sei que tem muitos que estão dizendo da mesma forma, mas também tem um outro tanto que não estão dizendo. O que, pastor? Sobre o esfriamento espiritual da igreja, em que saíram dessa dimensão espiritual e vivem de uma maneira terrena, natural, mesquinha, michuruca. Que vida espiritual é essa? Se é que tem uma vida michuruca, mas é isso daí. Não sente nada, não prova mais nada, não busca mais nada, não corre atrás de nada espiritual, mas acomoda-se da forma como está, tomando, se intitulando santo, santa, coloca-se um molde ali, quando nós precisamos entender que precisamos ser moldados por Deus dia após dia. Agora preste atenção nisso. Como disse o versículo 2, está escrito lá: santificados em Cristo, chamados santos ou chamados para ser santos. O que parece ser um paradoxo, Paulo está mostrando dois aspectos da santificação. Grave bem isso aqui. A santificação, ela é posicional e processual. A santificação posicional, ela é uma santificação em Cristo. Ou seja, se eu estou em Cristo, eu sou santificado por Ele. Você entende isso, amém? Amém. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E quando eu falo de nova criatura, eu falo de andar com Cristo. Quando eu falo de andar com Cristo, então eu estou falando de um processo natural que acontece dia após dia. E é para isso que Jesus nos está chamando. Santificados em Cristo, chamados para ser santos. Dia após dia você precisa se santificar. Você entende isso? Amém. Aleluia. A minha posição em Cristo me coloca numa condição de santificados em Cristo. Mas dia após dia eu sou levado a erros. Eu muitas vezes me deparo com os meus limites. Eu muitas vezes me deparo com as minhas fraquezas. Eu muitas vezes me deparo com os meus erros. Então o Senhor quer que eu ultrapasse cada um desses através do processo de santificação. Esse processo de santificação, ele nos mostra, e esse mesmo pastor ou reverendo que citei, ele traz uma frase que ele diz o seguinte, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente ou seja, para a imagem de Cristo. Há poucos dias atrás nós trouxemos uma palavra
em que no meio da palavra nós trouxemos uma reflexão sobre a imagem de Cristo. Quando olhamos lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos que o Senhor ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Certo? Imagem e semelhança. Quando o homem peca, ele perde a imagem e semelhança. Quando estamos em Cristo, nós somos direcionados para recuperar essa imagem, porque ser imagem e semelhança significa ser transformado, andar em mansidão, andar em humildade, andar em perdão, andar em louvor e adoração. Isso tudo faz parte da imagem e semelhança de Cristo. Mas não somente isso. Quando eu penso que se eu sou chamado para a santificação, eu tenho que demonstrar na prática o que o Senhor tem feito comigo. Nós estamos vivendo dentro desse atual momento da igreja, em que muitos gritam por um avivamento que é difícil de acontecer. Por exemplo, vai ser a terceira vez que eu vou falar disso durante esses dias. Entre algumas críticas que ouvi sobre o evento do Descende, uma delas foi assim: porque a palavra gritada naquele evento acontecerá um avivamento no Brasil nesses dias. Aí aqueles críticos de plantão, santarrões, já começaram a dizer: hoje é segunda-feira, onde está o avivamento falado nesses últimos dias? Aí o outro dizia: hoje é terça-feira, e eu não vi nada de diferente acontecendo. Eu fiquei pensando comigo, ele é o primeiro, não deixou nada acontecer na vida dele. E isso traz um reflexo para toda a igreja, sabe do quê? Se falamos de um avivamento, falamos porque nos baseamos na palavra do Senhor. Ele não quer que vivamos uma vida fria, mas isso só vai acontecer se você permitir o avivamento de Deus na tua vida. Isso só vai acontecer se você colocar no teu coração a certeza de que a minha vida precisa mudar. Os meus cultos, ou seja, o que eu ofereço ao Senhor, tem que ser diferente. Aquilo que eu entrego ao Senhor tem que ser muito melhor do que eu tenho feito até agora. Quando então pensamos nisso, nós trazemos a responsabilidade para nós, que é justamente o que muitos não querem. Muitos querem deixar simplesmente a responsabilidade nas mãos de Deus. Eu ressaltei aqui, logo depois do culto dos casais, uma frase que o pastor Weto colocou aqui quando ministrou no evento de casais, que talvez muitos já tinham pensado, mas não exatamente como ele falou. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Muitas vezes eu brinquei com a situação, brinquei com uma maneira de falar. Brinquei com a situação da frase, a maneira escrita, quando o homem peca e Deus vem falar com ele, passa aquele processo, vem falar com ele. E aí eu brinco assim, que Deus perguntou para ele: mas Adão, o que tu fizeste, Adão? Aí Adão vinha e falou assim: foi a mulher que tu me deste. Aí é como se Deus perguntasse para a mulher: e aí, mulher? Aí a mulher falou assim: foi a serpente. Aí olhou para a serpente: e aí, serpente? Ela olhou para o lado, não tinha mais ninguém, falou assim: foi eu mesmo. Mas na verdade, a atenção que o pastor Weck chamou aqui foi para a primeira frase, a frase de Adão. Adão, ele disse: foi a mulher que tu me deste. Ele lança a culpa para a mulher e lança a culpa para Deus. E ele é o bonzinho da história. E na nossa vida espiritual muitas vezes somos assim. Falamos sobre um avivamento que não aconteceu, a culpa é de Deus. Falamos sobre um poder que não foi manifestado, a culpa é de Deus.
falamos sobre um culto avivado que não houve. A culpa é de Deus. Mas nunca trazemos a responsabilidade para nós em pensar, peraí, o que eu fiz para que o culto seja avivado? Eu lembro de uma frase que foi colocada, e uma das pregações logo no início, nem me lembro se, creio muito que não foi original, devo ter escutado de alguém, mas a frase era a seguinte: seja um facilitador das bênçãos de Deus. Talvez seja uma frase que possa estar desconexa para você, mas pense sobre isso. Seja um facilitador das bênçãos de Deus. Quantas vezes nós mesmos estamos embarreirando as bênçãos que Deus quer derramar sobre nossas vidas, porque simplesmente não somos ensináveis, não entendemos e não aceitamos aquilo que a palavra traz para nós, que nos corrige, que nos direciona, que nos traz ao centro da vontade de Deus. Há dias atrás eu trouxe uma palavra também relacionada a isso e disse: nunca que a palavra de Deus virá para massagear o teu ego. Por tão falho que somos, sempre que ela for aberta, ela vai te confrontar. Talvez de uma maneira mais acirrada, talvez de uma maneira mais branda, mas sempre nos chamará a atenção para estar no centro da vontade dEle. Você entende isso, amém? Amém. Diga: eu fui chamado. Eu fui chamado para ser santo. para ser santo. Amém? Amém. Mas eu também fui chamado à comunhão. Diga comigo isso daí: chamados à comunhão. Chamados à comunhão. Como eu disse aqui, Paulo começa elogiando a posição da igreja em Cristo, mas depois ele começa a tratar de problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Os problemas que estavam acontecendo naquela igreja eram problemas de contendas, de pensamentos que eram desiguais, pensamentos que eram contraditórios, porque um pensava de um jeito, o outro pensava de outro, e começava aquele problemão na igreja. Então ele começa dizendo qual é o parâmetro da igreja, e depois ele já parte para o assunto. Olha, preciso falar com vocês. O versículo 10, ele diz assim para nós: rogo-vos, porém, irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Agora, o que estava acontecendo naquele momento ali? Paulo, ele pregou um Cristo. Apolo, que era contemporâneo dele, não pregou um outro Cristo. Pedro também, que era contemporâneo, também não pregou um outro Cristo. É um único Cristo, um único Salvador, um único que é mediador entre o homem e Deus, Cristo Jesus o Senhor. Não existe outro. Se não estiver baseado nele, não é dele. Se não for sua palavra, não vem dele. E o que ele encontrava ali, olha o versículo 13 junto comigo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E essa palavra é muito contemporânea. Essa palavra é muito atual. Essa palavra é muito real para os dias de hoje. Sabe por quê? Porque hoje nós vemos dissensões sobre qual igreja é melhor, sobre qual igreja é certa, sobre qual pastor é o melhor. Nós vivemos um momento em que os irmãos, pode até ser que tem alguns que vão discordar, mas é o que vivemos. Vivemos um momento em que a igreja idolatra pastores, cantores. É ou não é? Vivemos momentos em que as pessoas colocam pastores, cantores, como astros.
Há uma relutância minha, eu não entro em debate. Outro dia eu estava conversando isso com o pastor André, há muito tempo atrás, não sei se ele vai lembrar. Até o vocabulário das pessoas estão mudando, já não chamam mais de altar, chamam de palco. Não, sobe no palco lá, no palco, peraí, eu estou fazendo um show aqui. E essa é a realidade de hoje. Leva para o palco, traz para o show. Pessoa do nome tal, a pessoa que canta isso, a pessoa que prega aquilo. Que idolatram as pessoas. E por isso se tornam seguidores de pessoas. Seguidores de pessoas. E essa é uma palavra muito atual para nós, seguidor, né? Por causa das redes sociais. Somos seguidores de tantas pessoas. Ah, estou seguindo fulano, eu vejo tudo que faz no dia, aí tu vai ver o fulano, aí fala tanta besteira, tanta coisa que não tem nada a ver. Fica acompanhando o que fulano faz, deixa de fazer, o que fulano falou, deixou de falar. Se torna o norte da vida dele o que fulano falou. E eu estou falando propositalmente fulano para não dar nome para ninguém, né? É óbvio. Mas acompanha, segue, está ali. Que o que a pessoa fala é o norte da vida dela. Se ela falar agora é A, glória a Deus, é A. Aí no dia seguinte a pessoa muda, vai, agora não é mais A, não, Deus me dá a revelação, agora é B, agora é B, aleluia. E a grande verdade é isso. Estamos vivendo isso nos dias de hoje. E por causa disso, aí começa. Que não é de hoje apenas, mas acontece hoje. Olha o que Paulo está dizendo. Está Cristo dividido? No versículo 12, olha o que ele está dizendo ali. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, ou seja, eles já estavam fazendo isso naquele tempo. Olha só. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aí quando ele entra no versículo 3, dizendo, está Cristo dividido? Peraí, de quem você pertence? Você não é meu. Você não é de fulano. Você é de Cristo. Aleluia. Foi Ele que morreu na cruz por tua vida. Aleluia. Não foi o fulano que está lá nas redes sociais, conhecido no Brasil e fora dele. Não importa que Deus alargue mais a tenda dele, se ele está fazendo a verdade, se ele está praticando a verdade. O problema não é a pessoa, são os seguidores. Na época de Paulo já tinha isso, ele estava dizendo, vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Tempos depois, séculos depois, nós vemos um mesmo linguajar acontecendo, que permanece até hoje, de grupos de pessoas, lá para os 1400, 1500, 1600, não lembro agora qual século, quando surgem duas figuras, cada uma no seu tempo, aonde um nome é Jacó Armínio, o outro se chama João Calvino, os dois servos, grandes homens de Deus, os dois estudiosos da palavra do Senhor, firmes na palavra do Senhor, mas os seus seguidores começam a debater entre si, de tal forma que hoje temos um grupo que se chama calvinistas e outro se chama arminianos. E um não consegue conviver com o outro porque não são de Cristo, são de Calvino ou são de Armínio. Mas respeitando o pensamento dos calvinistas e respeitando os pensamentos dos arminianos, todos nós somos de Cristo. E esse é o pensamento que devemos ter. Esse é o sentimento que devemos ter. Porque isso é que traz comunhão. Às vezes isso me deixa feliz. Às vezes eu vejo alguns debates, ou em programas de televisão, ou pelo próprio YouTube, justamente sobre esses assuntos, e eu fico pensando, estão debatendo o quê? O que estão debatendo? Porque eu tenho razão, porque a minha linha de pensamento mostra isso, mostra aquilo. E aí selecionam um monte de versículos para dar base para aquilo que pensa. Pregamos Cristo, não religião. Fomos chamados para a manifestação do poder de Deus.
se sai da palavra, e ainda que use a palavra, ela diz, ela nos alerta, ela não é de particular interpretação. Mas se sai da palavra, não deve nem ser aceito. Fomos chamados à comunhão. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o 9, diz o seguinte: maravilha-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, presta atenção, vou ler de novo. Ainda que nós mesmos, ou até mesmo um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema, maldito, maldição, seja isso. E aí o que vemos hoje são pessoas simplesmente ligadas a pensamentos e deixaram a palavra, a sã doutrina de lado, já não andam segundo os preceitos de Deus, e por isso acabam tendo rachas de pensamentos. Mas o Senhor me chamou, o Senhor te chamou para viver em comunhão. Diga isso para o seu irmão do lado, seu irmão, eu quero te dizer que Deus me chamou para viver em comunhão. Põe aí no versículo 9, por favor. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, o que posso dizer aos irmãos? Deus não me chamou para estar em conflito. Deus não me chamou para estar em contradições. Ligado aqui, galardão todo seu. Deus não me chamou para estar discutindo o que não leva-nos a nada. Mas Ele nos chamou para pregar Cristo. Pregar a Cristo. Pregar o nome de Cristo, a mensagem da cruz. E é isso que devemos fazer todos os momentos. Todos os momentos. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, provavelmente um texto que a grande maioria que sabe de cor e salteado, que nos fala dessa união que a igreja deve viver. E ali está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, que foram os homens separados por Deus para dar essa continuidade e início na igreja primitiva. E no partir do pão, olha lá, deixa eu voltar. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Comunhão, partir do pão, oração, doutrina, estar juntos, unidos. É Cristo quem nos une. Hoje você está aqui vendo uma parcela desse povo. E como costume, eu digo isso porque no Brasil, a noite do domingo é o momento das igrejas. Se você olha para os Estados Unidos, eles usam o domingo, mas na parte da manhã. Mas você vê nesse momento, e esse dia inteiro, na parte da manhã, um enorme número de pessoas se reuniu para glorificar o Senhor em vários cantos dos Estados Unidos. E agora à noite, um enorme número de pessoas se reúnem aqui no Brasil para glorificar o Senhor. Você percebe que não somos só nós? Que nesse exato momento há um grupo, quem sabe aqueles que estão pulando nesse exato momento, quem sabe aqueles que estão orando nesse exato momento, quem sabe aqueles que estão louvando nesse exato momento, mas todos estão reunidos por causa de uma pessoa. E não é o pastor Daniel, não é o pastor fulano, que eu não vou citar nome, não é nenhum desses, mas é Cristo, o Senhor, sobre nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E por último, como no título dessa mensagem, fomos chamados para glorificar
a Deus. Os coríntios eram um povo obstinado, prepotente, orgulhosos, muito provavelmente por causa dessa conduta de vida que eles tinham de ouvir e seguir os filósofos da época. Então, como acabamos de ver, eles eram orgulhosos no aprender. Eles batiam no pé ali, não, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, ele é que prega bem, o outro é mais eloquente, não, esse aqui é mais avivado, o outro é mais estudioso, o outro sabe mais, e ficavam naquele negócio. E Paulo olhando para tudo aqui, falando, meu Deus, não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus. E aí eu quero que você observe comigo o seguinte: quando eles pensam que é através da sabedoria humana, nós começamos aqui no versículo 18, em que diz assim, volte lá para o capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Ele começa a dar o foco para a palavra, ele começa a dar o foco para quem de direito, Jesus Cristo, e ele começa a dizer que não é sabedoria humana, não é pelo mundo conhecer, ainda que seja muito bom ter o conhecimento, adquirir o conhecimento. Lá em Provérbios diz, adquire a sabedoria. O problema, o Evangelho nunca vai contra a intelectualidade. O Evangelho nunca vai contra o conhecimento. Mas ele também nunca será substituído por esses. Os irmãos entendem? Quando olhamos para Romanos, quando Paulo fala aos romanos, ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Culto racional, culto da razão, culto da inteligência, culto com sobriedade. Culto que se entende o que se faz e o que se deixa de fazer. E isso é algo que já falei em outros momentos aqui, de acordo com o assunto. Se há uma coisa que nos difere muito da presença de Deus, e obviamente de possessão demoníaca, porque a possessão demoníaca ela invade, ela toma conta, ela domina. O Senhor não, o Senhor pede licença. O Senhor quer ser convidado para entrar, para habitar. Então, olhando para esse aspecto, nós podemos dizer justamente sobre razão. Muitas pessoas fazem de uma forma como se entrasse num êxtase, como se entrasse numa outra, não na dimensão como eu estava explicando antes, mas algo fora de si. Não. Você, usado por Deus, nunca ficará fora de si. Grave bem o que eu estou lhe falando. Você, usado por Deus, nunca ficará fora de si. Você não perde a consciência sendo usado por Deus. Você não se torna um boneco nas mãos de Deus. Você é instrumento nas mãos de Deus. Instrumento para ser usado pelas mãos de Deus. No versículo 25, para nós encerrarmos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É claro que ele está usando aqui, se não me falha a memória, o nome é eufemismo, se estiver errado, é isso? Obrigado, está me ajudando, me auxiliando. Usando de um eufemismo, ou seja, de um exagero, é isso mesmo? A hipérbole. Os professores de português me ajudem, por favor. A hipérbole, aleluia. O exagero de linguagem em que humaniza o Deus para que você possa entender. E aqui ele traz, e nesse pensamento, olha como coloca. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, ou seja, se Deus fosse louco, ainda assim, era mais sábio que todos nós juntos. Se Deus tivesse fraqueza, ainda assim,
seria mais forte do que todo mundo. Você entende como é Deus? A maravilha que é poder, aos poucos, conhecer esse Deus maravilhoso. E aí continua. Então, Deus é superior a tudo. Versículo 25 diz isso. No versículo 26 ele diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então eu quero dizer o seguinte: Deus não depende da sabedoria humana. Paulo estava colocando para aqueles irmãos: olha quem são chamados aí. Olha entre eles e veja se entre esses chamados são muitos os sábios, se são muitos os poderosos, se são muitos os nobres. E aí ele completa dizendo o seguinte, versículo 27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nunca o Senhor vai dividir a sua glória com alguém. A glória dele, que é manifestada através da minha vida e da sua vida. Nunca que o Senhor vai dar a glória dele para alguém. A glória é sempre dele. A glória sempre será para ele. Pertence ao Senhor. E como gosto desse texto, eu quero encerrar com esse aqui, Romanos capítulo 11, versículo 36, que nos diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aplauda o Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez, cante isso. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Glória a Deus! Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A tua vida tem que estar em Cristo. O teu Senhor é Cristo. A tua palavra tem que ser Cristo.
O teu coração tem que estar cheio de Cristo. Você tem que respirar Cristo. Você tem que falar de Cristo. Que isso seja todos os dias. O desafio que temos como igreja é tornar isso prática. Amém? Amém. Tornar isso prática. Tudo que você ouviu aqui foi a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Você recebeu a palavra de Deus. Mas se você não colocar em prática, ela não deixa de ser uma simples palavra. O seu desafio é colocar em prática. Fique de pé em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Boa é esta palavra aos nossos corações. A glória é tua, o poder é teu, a manifestação vem através do teu nome. Nós somos o teu povo, tua igreja, escolhidos, separados, santificados, chamados, Senhor, para a comunhão e para a glorificação do teu nome. Eu venho clamar a ti, ó Deus bendito, toda honra e toda glória seja dada a ti. Mas que o Senhor derrame a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus servos, a tua igreja, para que sejamos cheios do teu poder, para que sejamos cheios da tua presença, para que sejamos cheios da tua vontade, para que venhamos andar, Senhor, segundo o teu querer, e em todos os nossos passos, aonde quer que estejamos, dentro de nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, em meio aos nossos colegas da rua, em meio aos colegas da escola, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, que sejamos um reflexo do teu grande amor, que sejamos um reflexo da tua grande misericórdia, que sejamos um reflexo da tua graça que nos alcançou, como nós cantamos nessa noite. É a tua graça, é pela tua graça, a tua graça nos alcançou. Não somos merecedores, não deveríamos estar aqui, mas a tua graça nos alcançou, e porque a tua graça nos alcançou, devemos ser gratos a ti, porque o Senhor nos deu a esperança da vida eterna, e aquilo que recebemos, nós devemos compartilhar. Deus, que isso seja prática, que aquilo que foi pregado nessa noite, eu profetizo sobre a vida desta igreja, que seja prática, que eles levem isso para o dia a dia, que eles levem isso para a sua vida, que eles pratiquem isso todos os dias, porque isso sim já mostrará um grande avivamento no meio da igreja. Que sejamos mensageiros da tua palavra, que venhamos a amar esta mensagem da cruz, a palavra da cruz que outrora era maldição, mas se tornou, aleluia, um símbolo da nossa redenção. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus, e assim pedimos que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática, para honrarmos e glorificarmos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez.